Duda e os Fazedores de Destino. De Silvia Reis. Parte 1. Esse é o cara. Era assim que os homens o elogiavam. Inocêncio Eduardo da Silva era considerado o mais respeitado de todos os líderes do movimento de luta dos trabalhadores do campo de todo o território nacional, ou pelo menos, na parte do território ainda de fato nacional. Era simpático e talvez fosse um pouco atraente, pois arrancava olhares insinuantes e, de vez em quando, um suspiro, das mulheres que voltavam a cabeça para ele, diminuindo os passos a caminho da missa de domingo. Não seria isso por seu olhar de pouco brilho, mas, indiscutivelmente, por sua barba negra, bem cuidada, que impunha respeito aos homens e fascinava a mulherada. Nasceu na cidade de Miramar, de onde não se mirava mar algum, mas era verdadeiro mirante das águas abundantes da região. Uma cidade como tantas outras em que grande parte da população tem todo tipo de problema para sobreviver, e não escapava do mais grave, a falta de moradia. Desde criança, Inocêncio recebia os elogios de seus professores e contava com a admiração dos coleguinhas da escola. Muito inteligente, tinha grande desempenho no falar e era orgulho da família nas festas de Natal, ocasião em que fazia seus melhores discursos. Fora isso, era repreendido sistematicamente pelos pais que o acusavam de ser muito preguiçoso. Falava muito e fazia pouco. Mas Inocêncio considerava aquela uma acusação equivocada pela incapacidade dos pais de reconhecer no filho um futuro grande pensador. E justamente por seu gênio indomável, jamais se deixaria dominar pela igrejinha dos poderosos. Ainda que muito jovem, Inocêncio já pressentia o caráter perverso dos manipuladores da ingenuidade dos pobres iludidos pela fé na providência divina. Com uma bolsa de estudos arranjada pelo seu padrinho, Inocêncio foi estudar agronomia na Universidade de Brasília e foi onde descobriu que não aprenderia muito com aqueles acadêmicos. Falavam a língua das universidades estrangeiras com eco dos especialistas em novas tecnologias que nunca tinham visto uma minhoca. Lá não se falava das questões que interessavam a Inocêncio, como reforma agrária, assunto desinteressante para quem se pretende um bom profissional dos negócios da terra. Mesmo assim, por seu bom comportamento, Inocêncio despertava o interesse dos investidores empenhados em projetar os jovens estudantes no mundo. Uma vez que ele se submetesse às regras de um sistema de educação que se organizou e formou suas bases dentro do capitalismo, estaria inserido no mundo globalizado do saber universal. E para isso, Inocêncio tinha de publicar suas pesquisas nas revistas científicas internacionais. Era uma das condições para os que ambicionavam candidatar-se a uma bolsa de estudos no exterior. Apesar dos obstáculos do sistema de ensino ao verdadeiro aprendizado, Inocêncio reuniu conhecimento de técnicas e procedimentos práticos, aplicáveis ao exercício da agricultura. Levar o conhecimento aos trabalhadores do campo é o meu objetivo, confessou finalmente Inocêncio ao receber seu diploma. Logo regressou a Miramar, deixando para trás as promessas de internacionalização de seu conhecimento, e as boas propostas de emprego oferecidas pelas grandes corporações internacionais. Aos 31 anos, Inocêncio se casou com Jaciara, de 19, alegre, vulgar, filha de um lavrador poeta que abrilhantava as feiras de Miramar com sua literatura de cordel. A moça não tinha nada de bela, mas era de uma robustez condizente com as necessidades de Inocêncio. Ele precisava de uma companheira forte o bastante para lutar ao seu lado, contra os grileiros, rebatizados pelos liberais de latifundiários, pela tão almejada reforma agrária. Mas também para ajudá-lo na mobilização dos trabalhadores no caso de um eventual enfrentamento com forças policiais. Os homens uniformizados não hesitavam em provocar a revolta dos sem-terra para justificarem um massacrezinho dos infelizes que não tinham onde cair mortos. Inocêncio acreditava firmemente que os conflitos deveriam ser resolvidos pacificamente, mas até que conseguisse organizar os trabalhadores para a elaboração de novas políticas de desenvolvimento para a região, eles teriam de enfrentar a violência dos órgãos repressores do Estado, a serviço dos latifundiários. O casal foi morar no bairro Cajuzinhos, afastado do centro, não longe da Estrada dos Pinhais, que já fora a saída da cidade antes da construção da rodovia federal.
Era um bairro pobre, com casas modestas, mas considerado chique comparado ao mais próximo que nascera de uma ocupação. A casa ficava perto de uma praça repleta de cajuzinhos do cerrado. Tinha uma cerca de madeira e um pequizeiro no jardim rodeado de canela de ema, chuveirinho e caliandra. Era ampla, arejada e com um grande quintal nos fundos, onde verdejavam diversas árvores frutíferas. Com seu projeto para a criação de um centro de pesquisas para o desenvolvimento de novos defensivos agrícolas, Inocêncio foi ter com o prefeito na intenção de obter recursos para suas instalações, talvez lá pelos lados do bairro dos Barreiros. Era uma enorme área ocupada havia já mais de 15 anos, apesar de não aparecer no mapa da cidade. Lá tinha um enorme armazém abandonado, defronte de uma larga avenida, logo na entrada da ocupação. Com uma boa reforma serviria para dar início às atividades do centro de pesquisas. E custaria quase nada à prefeitura. Antônio Freitas, o prefeito de Miramar, entre outras virtudes, tinha o inefável dom da superficialidade. Falava pouco para dizer nada, conforme convém aos demagogos espertos. Os tolos sempre falam demais. Fazia mais perguntas do que dava respostas. Para que precisamos de um centro de pesquisa científica? Para ampliar a política de desenvolvimento para nossa região, explicou Inocêncio. E o que tem a política com a ciência? Os avanços científicos trazem benefícios à população. Não é o bem-estar do povo o objetivo da política. A proposta deve ser levada à Câmara Municipal para ser discutida. A aprovação de um projeto dessa envergadura custa caro. O prefeito pigarreou e depois acrescentou. Quero dizer que custa convencer a Câmara a aprovar um projeto desse tipo. Ora, senhor prefeito, a criação de um centro de pesquisas na sua gestão colocará seu nome na história de Miramar como o precursor do desenvolvimento científico na região. Então vamos construir o Centro de Pesquisas de Desenvolvimento de Novos Defensivos Agrícolas de Miramar, acatou o prefeito, peito estufado. Se me permitem, senhores, interveio o padre Meyer, que participava da reunião aparentemente sem nenhum interesse. Eu sugiro um nome mais cristão, como o Centro de Estudos São Matias, o padroeiro da nossa cidade. O prefeito indagou surpreso. São Matias é nosso padroeiro? Será se depender dos meus esforços, meu caro Freitas. Como na gloriosa cidade de Hanover, explicou o padre elevando uma das mãos e olhando para o infinito que via na sua mente. Onde fica isso? Tornou o prefeito. Na Alemanha, meu filho, respondeu o padre, ignorando a presença de Inocêncio, e acrescentou sem esconder seu orgulho. Se você não sabe, é a cidade natal dos meus avós. Freitas franziu o senho e depois levantou as sobrancelhas. E o que ganhamos com isso, padre? Meu caro Freitas, pense grande. Pense no dia de feriado, as festas em comemoração ao dia do padroeiro e o grande fluxo de fiéis que serão atraídos para Miramar. E para vender imagens de santos precisamos de um centro de pesquisas. O padre não se deixou desanimar. Com nosso padroeiro representando um centro de pesquisas, mostramos ao mundo que a nossa ciência para Deus tem fronteiras. Nesse caso, balbuciou o prefeito erguendo os ombros. A atitude politiqueira do padre Meyer fez Inocêncio se lembrar do testamento do cachorro do cordelista Leandro Gomes de Barros. Era nítida a intenção do padre de colocar as impressões digitais da religião no projeto na esperança de que isso lhe rendesse alguma vantagem futura. Ele não estava ali para falar de jejuns e já havia mostrado em diversas ocasiões não ser partidário do costume. O padre sempre deixava escapar sua pretensão de ser um liberal no que se referia a certas paixões condenadas pela Igreja, como os 7 pecados capitais, particularmente o da gula. Mas as excentricidades do padre não importavam naquele momento. A conversa não devia continuar a partir de onde estava, já que se havia distanciado muito do seu propósito. Inocêncio disse: a instituição pode se chamar Centro de Pesquisa Municipal de Miramar. Ou simplesmente, Centro de Pesquisas Miramar. Pode ser.
ponderou o prefeito. O padre protestou. Mas é muito vago. É preciso que a coisa fique muito bem definida para que ninguém se engane com as aparências. Inocêncio tentou encontrar palavras sábias que justificassem o nome neutro do centro de pesquisas para contentar o padre sem desagradar o prefeito. Não conseguindo tirar nada das sagradas escrituras e sem estar familiarizado com a literatura de autoajuda, pela qual Antônio Freitas nutria um afrodisíaco gosto, Inocêncio pôs-se a esquadrinhar expressões na sua elaborada lista de citações. No entanto, deveria dar-lhe um aspecto misterioso, como uma origem obscura, para não se colocar muito à esquerda da pequena burguesia diante dele. Pensou em algum herói lendário de um país longínquo e pouco conhecido, e oportunamente se lembrou de uma pintura mostrada por um colega da faculdade, filho de chineses, quando esteve na casa dele. O quadro era de um pintor que havia integrado o grupo de artistas comunistas na Revolução Chinesa. Um herói que passaria despercebido por aqueles que não conhecem a história das revoluções. Assim, Inocêncio decidiu citar o pintor atribuindo-lhe uma frase do mais admirável pensador da humanidade. Como disse o sábio filósofo chinês Pan Tianshou, se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência seria desnecessária. O prefeito sorriu satisfeito, assentindo com a cabeça, mas o padre olhou para ele com ar de reprovação e depois desconfiado para Inocêncio. Ficou um momento pensativo. Pareceu-lhe já ter ouvido aquela frase em algum lugar, não de uma celebridade chinesa, haja vista ser muito judiciosa, mas talvez de um alemão pretensiosamente desgarrado da igreja. Ainda fez menção de argumentar em favor de seu pretexto, mas aparentemente resignou-se. Por sua notável sensatez via-se que deixava para discutir o assunto sem a presença radical de Inocêncio. E assim a questão foi encerrada. Mais difícil do que convencer os políticos da importância do centro de pesquisas, seria convencer os trabalhadores do campo da necessidade de uma instituição nacional forte para proteger seus próprios interesses. Os mais velhos seriam os mais resistentes, devido ao fato de terem sido alimentados por anos e anos da ideia de que um nacional não presta. E aquilo estava tão radicado na mentalidade popular que até o padre Meyer era considerado uma autoridade maior que os outros apenas por ter um nome importado. E os jovens, acostumados que estavam com os termos estrangeiros impressos nos implementos agrícolas e nos containers que transitavam na garupa dos caminhões, e até nas suas pastas de dente, olhariam a novidade com estranheza. Não percebiam que a língua nacional ia sendo comida pelas beiradas. Nunca passara pela cabeça deles que através da substituição dos termos da língua natal eram hierarquizadas as culturas e as formas de pensar em diversas partes do mundo. Mas Inocêncio empenhou-se na divulgação da iniciativa anunciando-a como o grande impulso para avanço no projeto da reforma agrária em todo o país. Por isso seria inútil recorrer aos sofisticados recursos linguísticos dos acadêmicos ou aos chavões filosóficos que pareciam mais atordoar os ouvintes do que elucidá-los. Entre os camaradas do campo, reforma agrária ainda era o termo-chave que abria velhos túmulos e levantava o ânimo até dos defuntos que tinham morrido defendendo a causa. Assim, com a verba aprovada na Câmara e o trabalho de Jaciara, que se empenhou de corpo e alma para a realização do projeto, o Centro de Pesquisas Miramar foi inaugurado com uma grande festa e participação de toda a sociedade miramarense. Tudo se passou com relativa tranquilidade para Inocêncio durante os 3 anos que lhe trouxeram seus 2 filhos. Jaciara, mais madura e mais forte do que nunca, atraía a admiração das outras mulheres que viam nela uma rosa, obviamente sem nenhuma alusão à intelectualidade luxemburguesa, mas por seu empenho na luta pelo bem das comunidades rurais de Miramar. Uma verdadeira primeira-dama para as trabalhadoras do campo, ainda que fosse alvo de críticas da mulher do prefeito que a considerava sem classe e pessoa de extremo mau gosto, sobre o que todas as mulheres da igrejinha da alta sociedade de Miramar concordavam. Jaciara era quase indiferente para as conservadoras da classe média que a tinham simplesmente como uma boa alma enquanto braço plebeizado da caridade cristã.
As militantes em defesa de direitos das minorias a toleravam por considerá-la pelo menos amadora do feminismo, uma causa que, no final das contas, deveria ser da maioria. O padre Meyer persistia na sua labuta para estabelecer São Matias como padroeiro de Miramar. Contudo, evitava falar no assunto para não se indispor com o prefeito. Nos seus sermões, continuava a exaltar as qualidades de bom cristão de Antônio Freitas, reeleito em primeiro turno com grande maioria de votos. Embora atraindo as críticas dos liberais para seu apoio à construção do centro de pesquisas, o prefeito ainda era prestigiado pelas personalidades ilustres de Miramar como o melhor prefeito que a cidade já tivera. O Centro de Pesquisas Miramar expandia suas atividades para outras áreas ligadas à agricultura e as pesquisas já estavam se estendendo para o campo da farmacologia. Cada vez mais, estudantes vinham das cidades vizinhas e até mais distantes, para fazerem estágios ou simplesmente adquirir material para trabalhos de conclusão do curso universitário. Contudo, a chave que abriria portas para a reforma agrária estava muito bem trancada na caixa de Pandora da Igrejinha dos Poderosos. O assunto ainda se mantinha um tabu e não ganhava espaço para discussão nem nos fuxicos levados à boca pequena nas feiras de Miramar. Mesmo porque, novos estudos, estudados não se sabia onde, através dos especialistas, especializados não se sabia em que, revelavam que a reforma agrária não era mais necessária, pois que ela já acontecera naturalmente a partir do momento em que os grandes latifúndios eram bem aproveitados no agronegócio. Em tradução livremente honesta, isso queria dizer que os latifundiários tinham, mais uma vez, vencido na picardia a disputa pela terra. Ainda assim, um novo assentamento foi feito, embora com algumas irregularidades. Casas foram construídas fora do lote onde os moradores desenvolviam suas atividades rurais, o que era assunto dia e noite no noticiário local. Sobre a indenização monstruosa, indecorosa, vergonhosa, que o proprietário recebeu do governo pelas terras que não tinham mais valor de mercado, ninguém deu uma palavra. Apesar de tudo isso, ou pelo grande avanço nas atividades do Centro de Pesquisas, não tardou para que Inocêncio começasse a receber propostas de investidores interessados em patrocinar as pesquisas, propostas as quais ele rejeitava sem meios termos. Você poderia ao menos pensar no assunto, recomendou-lhe Antônio Freitas. Afinal, precisamos atrair investimentos para a cidade. O seu centro de pesquisas se tornou um peso para os cofres da prefeitura. Logo após ter recebido a reprimenda do prefeito, Inocêncio foi à casa de seu velho amigo, dos tempos de colégio. Américo Pinho era um rapagão bonito, da idade de Inocêncio e em muito boa forma física. Faltava-lhe, no entanto, um pouco de traquejo nas relações sociais, talvez devido à timidez que ele tentava disfarçar com uma pretensa erudição, ou ocultar atrás de um copo. Apesar disso, levava muito a sério seu trabalho. Américo era jornalista e editor dos informativos da Associação dos Moradores da Comunidade dos Pinhais. Havia participado da fundação do Centro de Pesquisas, logo se tornando coordenador da produção de artigos científicos. Morava sozinho desde a separação da esposa que se mudara para Brasília depois do divórcio. A casa pequena, de porta azul, ficava bem perto do Centro de Pesquisas, mas do lado oposto do bairro dos Barreiros. Isso é inaceitável, bradou Américo, deixando transparecer o rancor que ruminava por nunca ter conseguido o cargo de assessor de imprensa na prefeitura. Primeiro a gente faz tudo com o nosso suor e com o dinheiro do contribuinte, e quando está tudo pronto, eles vêm com essa história de investimento, para transformar o produto dos nossos esforços, em mercadoria para lucro privado. Inocêncio assentiu com a cabeça. Mas isso não vai acontecer. Jamais. Eles não sabem com quem estão lidando. É coisa do Freitas, afirmou Américo. Pode apostar. Aquele prefeitinho e sua igrejinha de oportunistas. Pois é. Concordou Inocêncio. Mas ele não conta com nosso orgulho pelo trabalho bem feito. E vamos trabalhar para fortalecer cada vez mais nossa instituição. Numa instituição forte ninguém mexe. Veja-se a pastoral do Padre Meyer.
A atividade da pastoral da paróquia São Matias de Miramar era voltada à formação de comunidades eclesiais de base nos bairros e também à defesa dos direitos da pessoa humana. Era através da pastoral que o padre Meyer mais abertamente exercia sua autoridade política, obviamente com interesses vinculados à igreja. Américo esboçou um sorriso breve e disse pensativo: não é engraçado ouvir o padre Meyer falar em defender o direito da pessoa humana. Parece até que tem pessoa que não é humana. Virou moda depois que as organizações internacionais descobriram que existe a pessoa humana e esta tem direitos que precisam ser defendidos, principalmente a pessoa humana despossuída. As abastadas podem até ser desumanas, não precisam de defesa já que seus direitos são garantidos pelo berço. Mas o Carlão, que ainda frequenta a igreja, anda dizendo que o padre Meyer está mudando seu discurso e incluindo novas atividades na pastoral. Agora fala em defesa do meio ambiente e essa papagaiada toda. O padre está cumprindo a agenda da nova ordem mundial. Não foi por acaso que colocaram um franciscano no comando da igreja. Nada como um humilde adorador de bichinhos e plantinhas para conquistar a simpatia dos fiéis e seu apoio na disputa com os ambientalistas pela posse das terras. Ninguém repara que o velho não tem nada em comum com São Francisco de Assis. Duvido que deixasse o luxo do Vaticano para viver no meio do mato. Mas veja. Mesmo com essa papagaiada toda, a pastoral do padre Meyer está lá, firme e forte. Sei não, disse Américo pensativo. A igreja está perdendo muitos fiéis. Você se lembra do João Felício, aquele do colégio que ficava embasbacado na hora da reza e até chorava? Claro que lembro! Exclamou Inocêncio. O João Babão. Ele é o que mais trabalha na pastoral. Era. Por que era? Agora ele se pintou de verde e abriu uma ONG para defender nossas plantinhas. O que deu nele? Mudou de igrejinha. Agora está sendo financiado pela Quadrilha Verde Internacional. É um idiota. Não percebe que esse ambientalismo de mentirinha é a verdadeira erva daninha do mundo. Vai me dizer que esse tal projeto Tesouro Verde é dele? Disse Inocêncio esperando surpresa. Claro que não. Babão é só o espantalho para afastar a população dos conspiradores internacionais que tramam as 7 chaves na câmara secreta de sua igrejinha. Já há algum tempo ele vem fazendo declarações à imprensa para criminalizar o descaso com o meio ambiente, apontando o dedo para nós. Logo, você vai ser obrigado a ter o selinho de aprovação da ONG dele para usar seu banheiro. Que exagero! Riu Inocêncio. Américo falou sério. Pode apostar que ele vai manter o discurso no nível mais baixo de intimidação. Vai atacar os pequenos para proteger os grandes. Nunca vamos ouvi-lo falar dos verdadeiros criminosos que deixam estourar barragens, envenenam rios impunemente e roubam descaradamente terras demarcadas sob o pretexto de proteger índio. O ambientalismo virou uma religião e, como toda religião, também se alimenta da miséria humana. Mas o Babão não tem nada de idiota. É um oportunista. Quem acredita que ele vai fazer alguma coisa pelo bem da população é que é um idiota. Mas a população não é capaz de enxergar isso. Qualquer projeto de avanço que se anuncia para nossa região atrai rapidamente um exército de histéricos defendendo os ambientalistas que logo vêm com uma campanha para barrar o projeto. Esse negócio de vigilância nas fronteiras é só para arruinar o comércio da nossa região. Só o que passa por essas fronteiras é droga. E veja você. O tráfico é tranquilo. E ninguém se pergunta para que serve o patrulhamento da polícia naquelas áreas. Batidas fortes na porta interromperam a conversa. Quem será? Perguntou Américo, levantando-se prontamente. Américo mal abriu a porta e Evaristo, um morador da comunidade dos Pinhais, já começou a falar, ofegante. Eu descobri. Acalme-se, rapaz. Pediu Américo com firmeza. Inocêncio acorreu interessado. O que aconteceu?
Evaristo respirou fundo e começou a falar da descoberta de um duto que percorria quilômetros desde uma nascente que ficava na área reservada até a fábrica de refrigerante, no bairro da periferia do outro lado da cidade. O duto passa por toda a área da reserva e também por propriedades de pequenos agricultores. Você disse que o duto começa numa área da reserva? Perguntou Américo. E eu não disse. Respondeu Evaristo com outra indagação. E estão tirando água da nascente que nem vocês podem utilizar? E não estão. Esbaforiou Evaristo. Tem uma bomba lá com cerca de arame, alta, ninguém chega perto. E como você sabe? Caramba! Dá pra ver de longe. Alguma coisa tem de ser feita. Eles não podem continuar a dizer pra gente que não pode fazer isso nem aquilo porque a lei não permite. Eles não obedecem a lei nenhuma. Aí vai lá o João Felício na rádio falar que nós é que emporcalhamos o meio ambiente. É um cinismo danado. Isso não é cinismo, Evaristo. Ensaiou Américo. Ué. Já inventaram outro nome? E como chama agora? Cínics. Inocêncio se adiantou para evitar que Evaristo falasse mais besteiras. Vamos marcar uma audiência com os vereadores para esclarecer a questão. É só mandar eles lá de dia. A situação fica bem clara. É só olhar para ver. Mesmo assim é capaz de eles não enxergarem. Vereador só presta para convencer o eleitor a trocar seu voto por uma dentadura na época de eleição. Américo ficou por um instante pensativo e depois falou como se tivesse acabado de ligar uma coisa com outra. O projeto de lei para a privatização da água já está tramitando no Congresso Nacional há anos. Faz tempo que querem privatizar a água. Querem? Indignou-se ainda mais Evaristo. O que eu vi mostra que a água já está privatizada. Que é isso, Evaristo? A justiça jamais permitirá uma monstruosidade dessas. Privatizar a água! Exclamou Inocêncio com um ar meio irônico, meio suspeito. Evaristo esbravejou. A justiça. Vocês ainda apostam na justiça? Vão continuar a se ajoelhar para esses morcegos depois de tudo que nos disseram sobre Estado e luta de classes? Américo se expressou num tom quase paternal mostrando que desculpava Evaristo pelos maus modos. Não é idolatria, Evaristo. Se não tratarmos as autoridades com respeito, não podemos exigir o respeito delas. Respeitar eu respeito minha mãe que quer que eu ande pra frente. Agora, por que eu vou respeitar esses homens que usam suas leis para me fazer tropeçar? E por que vão querer mudar o que está bom para eles? O processo de transformação social é lento, Evaristo, assegurou Américo. É lento não. Está parado, retrucou Evaristo. Até quando nós temos de bancar os bonzinhos? Olha aqui. Tem gente velha lá na comunidade que diz que já ouvia seus avós falarem em reforma agrária. Vamos continuar a implorar ao Estado um pedacinho de terra para meia dúzia enquanto milhares e milhares vão morrer sem ter onde se enterrar, famintos, e agora também secos e esturricados. Evaristo, estamos numa democracia. Lutar para que 100 famílias tenham suas propriedades é melhor que não fazer nada, considerou Inocêncio. E você me vem falar de democracia numa hora dessas? Rosnou Evaristo. Foi você mesmo, Inocêncio, que me fez descobrir que a gente vai andar em círculos eternamente se não sair da democracia. Certo. Concordou Inocêncio. Mas o que você deve entender é que precisamos agir de acordo com as regras. Não podemos fazer nada sem antes abrir um processo para averiguar a verdadeira gravidade de uma situação. Evaristo deu uma pancadinha na testa e explicou. Vocês é que não estão entendendo a gravidade da situação. Eu filmei o duto, um bom trecho, mostrou a telinha do celular. Estão vendo? Mas isso não prova nada. Ah não? O que vocês querem? Uma declaração da empresa de que ela está roubando nossa água? Ironizou Evaristo impaciente.
O pessoal está dizendo que eu deveria colocar o vídeo na internet para todo mundo ver. Isso não resolve, disse Américo com uma risadinha de pouco caso. A internet já é um monopólio das corporações internacionais que controlam a rede. O usuário não é dono de nada. É somente um usuário, o nome já diz. Resumindo, você trabalha para eles e não ganha sequer uma dentadura. É quase certo que seu vídeo não terá nenhuma repercussão. Mas já repercutiu na comunidade. Tem gente muito zangada lá, eu estou avisando. Concluiu Evaristo se retirando furioso. Os dois voltaram a se sentar comodamente. Américo esfregou o queixo de barba por fazer e fez um comentário mostrando certo desalento. Sua proposta para fortalecer a comunidade, começando com instituições fortes, é muito nobre, mas convenhamos, não está funcionando. Não desanime, meu amigo, ordenou Inocêncio. Tenho certeza de que estamos no caminho certo. Era de se esperar coisas desse tipo. Eu não esperava um tipo desse tamanho, confessou Américo abismado. Concorda que não é muito fácil esconder o problema. Evaristo exagera. Mas numa coisa ele tem razão. A justiça é a única instituição do nosso país que nunca mereceu o respeito do povo. E você não pode falar um ai contra o judiciário que vem logo os liberais para defender esse sistema corrupto de justiça a pretexto de defender a democracia. Mas somos nós que temos de lidar com isso, refletiu Inocêncio. E não é esperneando como Evaristo que vamos resolver alguma coisa. Já percebeu que ele parece falar sozinho? Tem uns tiques estranhos e não olha na cara da gente quando fala. Ele é meio esquisito, mas é boa pessoa, admitiu Inocêncio. Ficou mais esquisito ainda depois que deixou de frequentar a igreja, mas não sei se ficou uma pessoa melhor. Ele era mais calmo. O que comprova que a religião é o ópio do povo. O pessoal da comunidade foi se afastando da igreja à medida que foi percebendo que a religião é um projeto de poder para controle das massas. Ah vá! Fala como se estivesse dizendo que um belo dia aquela gente foi acordada por uma mensagem do além anunciando que a religião é um projeto de poder. Vai me dizer que você não tem nada com isso. Não foi uma vez só que você disse nas reuniões da associação que tudo que a religião oferece são promessas de ganhos futuros. Seja trouxa hoje e ganhe a vida eterna amanhã. Não teria sido por isso que o pessoal desistiu de frequentar a igreja. Então eu fiz um bom trabalho. Acredito que é desse modo que vamos despertando a consciência de classe nos trabalhadores. Eu me preocupo mais com gente como João Babão. Ele não ganha só promessas de vida eterna para defender seu projeto de poder. Ganha muito dinheiro. E um ganho real e imediato. E você sabe, o dinheiro dá poder, e o poder dá a sensação de grandeza aos fracos de espírito. A ausência do marido do lar durante a maior parte do tempo não preocupava Jaciara. Bastavam as crianças que precisavam que ela lhes desse tudo na mão para mantê-la atarefada. Mas apesar de sobrecarregada com o trabalho doméstico e do centro de pesquisas, Jaciara sabia que estava no caminho certo rumo à realização de seu maior sonho. Desejava fortemente que cada cidadão dentro do país tivesse pelo menos o mínimo de bem-estar e o máximo de dignidade. Esse sonho a alimentava e a fazia seguir em frente de cabeça erguida. Jaciara não perdia tempo com vaidades tolas. Não frequentava salões de beleza, nada de roupas caras, e a única joia que usava era uma corrente de ouro com um pingente na forma de um pássaro que ela herdara da mãe. Seu tempo era para cuidar do lar, da administração do centro de pesquisas e ainda organizar os eventos culturais para os moradores da comunidade dos Pinhais e do bairro dos Barreiros. Era ágil sem ser apressada e prudente sem ser lerda. Gostava de ler, não os filósofos e grandes pensadores como fazia Inocêncio, mas Jorge Amado, Graciliano Ramos, João do Rio, Lima Barreto e todo escritor que contasse sua história, dentro da realidade brasileira. A leitura era, portanto, seu único tempo bem desperdiçado.
Jaciara tinha uma maneira invejável de sacudir as impertinências que se lhe agarravam aos calcanhares. Nada a imobilizava e ninguém a intimidava. Nem mesmo aquele Fernando Trump, o homem que fora indicado pelo prefeito para a contabilidade do centro de pesquisas. Jaciara tinha um olhar muito desconfiado para o encarregado que se mostrava para ela muito gentil, muito servil e muito postiço. Mas ela já tinha percebido as mudanças no comportamento de Inocêncio desde que o tal Fernando chegara ao centro de pesquisas. O marido andava desanimado, irritadiço. Ultimamente respondia a qualquer pergunta dela com um levantar de ombro. Mostrava desinteresse pelo que ela dizia nos gestos, mas não no olhar. Alguma coisa o perturbava além de suas próprias cismas. Tornara-se exigente com as coisas banais, implicando com os detalhes mais irrelevantes, mas chegava a ser negligente com o que realmente importava. Na frente da televisão, limitava-se a resmungar críticas superficiais à péssima qualidade da programação e da informação dos telejornais, como se estivesse mergulhado num amargo masoquismo. Adormecia no sofá. Isso se tornava frequente. Certo dia, Jaciara deu uma chacoalhada em Inocêncio. Olhou para ele deitado no sofá e disse com aparente despretensão: "Que desânimo! Cadê sua paixão pela causa da reforma agrária?" "Uma coisa não tem nada com a outra", disse em defesa de seu mau humor, lançando a ela um olhar atravessado meio indiferente, meio raivoso. "Eu não tenho por que ficar rindo o tempo todo como um bobo apaixonado." "As paixões estão sempre renovando a vida", afirmou ela. Aquela reflexão romanesca da mulher era para ser um estímulo ao velho bom humor do marido. No entanto, apenas colocou mais uma pulga atrás da orelha de Inocêncio, que as vinha colecionando desde que passou a considerar os atrativos femininos da esposa. Fato era que antes não tinham importância para sua causa, mas ora podiam significar muito para a causa de algum outro. Mesmo que ele não fizesse ideia desse outro. Ela andava cada vez mais alegre a despeito das insinuações descabidas do marido que partiam de sua astuciosa interpretação acerca do humor da esposa. Naquela manhã fresca de outono, batidas na porta da frente anunciaram que o dia começava com o pé esquerdo. "Você é Inocêncio Eduardo da Silva?" indagou um dos dois policiais parados diante dele, cansado de saber quem ele era. "Sim. Pedimos que nos acompanhe à delegacia", disse o homem secamente sem apresentar o mandado. "Por quê?" "O delegado quer ter uma conversinha com você." Jaciara, que observava a cena, sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. O que significava exatamente ter uma conversinha? Os policiais pareciam inspetores de alunos levando seu marido para a diretoria da escola. Que desaforo! Seu marido estava sendo tratado como um colegial. Havia muito que Inocêncio não era que uma sombra difusa do que fora quando iniciou suas atividades no centro de pesquisas, mas e as horas intermináveis que ele passava em cima dos livros, aprendendo sobre luta de classes, mais-valia e revolução. Não serviam agora para nada? "Eu vou com você", disse ela segurando seu pingente como se amparando nos seus presságios auspiciosos. "De jeito nenhum", protestou Inocêncio. "Eu não devo me demorar mais que alguns minutos lá", e saiu fechando a porta atrás de si. Jaciara permaneceu durante um longo momento imóvel, perplexa, olhando para a porta que o marido batera na cara dela. Depois deu alguns passos para trás e se sentou na beira da poltrona com o coração apertado. Era verdade que ela muitas vezes tentava justificar a indiferença do marido com a pressão do prefeito para privatizar o centro de pesquisas e outras questões aborrecidas da política local, mas ela não conseguiu pensar em nada que justificasse o desprezo que Inocêncio demonstrou por ela naquele momento. Um estranho sentimento de desamparo a invadiu. Mas nem chegou a se sentir só e Matilde chamou por ela. Era uma viúva de pouco mais de 40 anos, sem filhos, que morava com a mãe na casa do lado. Jaciara abriu a porta da sala. "Eu vi a polícia levando Inocêncio", disse a mulher num tom preocupado ainda parada na porta. "O que aconteceu?" Jaciara colocou seu sorriso de volta no rosto e ergueu a cabeça.
relutava para não se mostrar acabrinhada na presença de uma pessoa, fosse quem fosse. Precisava de sua postura de mulher forte, resistente, porque a confiança que inspirava aos outros dependia totalmente da imagem que faziam dela, que não era falsa, mas muitas vezes forjada. Se havia uma coisa que Jaciara detestava, era que tivessem pena dela. Geralmente, quando alguém dizia ter pena de uma pessoa fragilizada era para terminar achicalhando-a, e o passo seguinte seria atribuir à infeliz os piores defeitos, porque, no fundo, achava que ser vítima das agruras da vida não era uma coisa natural, mas consequência de uma falha de caráter. Daí era um pulo para acusar a pessoa desgraçada de ser pecadora, portanto, merecedora do castigo que recebia. E nesse caso, tudo que restava à infeliz, era uma sentença de morte com passaporte para o inferno. Entra. As crianças acordaram e Jaciara foi para a cozinha servir-lhes o café da manhã. Matilde a seguiu fazendo perguntas. Jaciara limitava-se a repetir o que havia dito o policial sem diminuir o termo da conversa que o delegado queria ter com seu marido. Nossa! Escandalizou-se Matilde. E precisava todo esse estardalhaço. Se o delegado queria falar com ele, por que não telefonou? É o que estou me perguntando também. Você não tem ideia do que aconteceu? Não, respondeu Jaciara, apressando-se para atender ao telefone que começara a tocar. Era Américo, justamente procurando por Inocêncio, mas quando soube o motivo de sua ausência, perguntou a Jaciara se ela poderia ir para a comunidade dos Pinhais. O Carlão tinha lhe avisado que os seguidores de João Felício estavam indo para lá. Era certeza de confusão das grandes e talvez a presença dela acalmasse os ânimos do pessoal. Estou indo. Matilde, que já estava servindo o café às crianças, perguntou preocupada. O que foi agora? Também não sei. Vou ter de ir ver. Ave. Hoje é dia. Bufou Matilde. Eu fico aqui com os meninos. Depois que acabarem de tomar o café, vou levá-los para minha casa. Inocêncio esqueceu a chave. Tranca a porta e se ele chegar você entrega a chave para ele. Jaciara passou na casa de Américo e de lá, os dois iriam de carro até a comunidade dos Pinhais. Américo abriu um sorriso ao vê-la. Adoro essas saias de babados. Ela se mostrava um pouco tensa durante o trajeto. Muito pensativa, demorou a falar. É herança do gosto cigano. O quê? A saia. Ah. Cigano. Meu pai me chamava de gitana. Uma cigana espanhola. Você é espanhola. Minha mãe era. Mas você não usa todos aqueles adereços, brincos, pulseiras, essas coisas típicas dos ciganos. Isso é mito. É só para cigano que aparece em filmes, geralmente de grupos que fabricam suas próprias bijuterias e usam para fazer propaganda delas. As gitanas são simples, são pobres demais e não têm muito com o que se enfeitar. Houve um momento de silêncio e depois Jaciara perguntou. O que Carlão disse exatamente? Ele disse que um dos camaradas do Babão comentou no bar do Chico que a turma dele ia aterrorizar os moradores da comunidade dos Pinhais. Quando isso? Ontem à noite. Aterrorizar como? Não sei. O rapaz parecia saber de alguma coisa que estava acontecendo lá na comunidade, pelo que eu entendi. O Carlão disse que na hora não levou a sério porque achou que o cara estava bêbado. Era quase 1 da manhã, mas hoje quando estava indo para o trabalho, viu o mesmo cara entrando com uma turma numa caminhonete. Ele ficou olhando e viu que eles partiram em direção à estrada dos Pinhais. Então me ligou do bar do Chico para avisar. Havia de fato uma multidão no local e muitas caminhonetes. A confusão era grande e a gritaria ainda maior. Ninguém se entendia, pois falavam todos ao mesmo tempo. Quase gritando, Américo disse: Vamos tentar achar alguém que possa nos dar alguma informação do que está acontecendo. Vamos para o outro lado que parece ter menos gente.
Jaciara seguia atrás de Américo, que abria caminho na multidão, quando foi empurrada por um moleque que a derrubou. Outro, que vinha atrás, acabou caindo por cima dela, e o que era apenas uma confusão, transformou-se rapidamente numa pancadaria. Era gente batendo e apanhando de tudo que era lado. Alguém ajudou Jaciara a se erguer e ela levou a mão ao pulso. Parecia sentir muita dor, mas não parou. Seguiu então procurando por Américo, que não estava mais por perto. Ele fora arrastado pela multidão e já estava do outro lado falando com Evaristo, próximo do local que estava alagado. Como por encantamento, os ânimos se acalmaram e os defensores das plantinhas começaram a ir embora. O que houve, Evaristo? Perguntou Américo, espantado com o alagamento do local. E eu lá sei. Os caras chegaram aqui já chegando e ameaçando com multa. Tudo eles ameaçam com multa. Porque está tudo alagado. De certo todos eles resolveram vir mijar aqui nesta madrugada. Deixa de brincadeira, Evaristo. A coisa é séria. E eu disse que não é. Você viu o João Felício? Não, respondeu secamente. Acha que ele viria aqui? Por que não? O chefe nunca está presente na hora do vamos ver. Vai atrás. Evaristo apontou para algum lugar atrás de Américo e disse: Olha sua amiga chegando aí. Américo olhou para trás e arregalou os olhos, consternado. Jaciara tinha os braços e os joelhos muito sujos de lama. O que aconteceu? Fui empurrada e acabei caindo. Machucou-se? Não, disse ela sem sorrir. Vocês descobriram alguma coisa? Pelo jeito, até agora ninguém sabe de nada, respondeu Américo. Jaciara olhou aquele alagamento tentando esconder sua perplexidade. Não estava menos assustada que os homens diante dela, mas temia dizer algo exagerado que eles pudessem interpretar como fricote de mulher. Enquanto não descobrirmos o que causou esse alagamento, não podemos saber o que a turma do João Felício veio fazer aqui. Arrumar confusão, disse Américo, tirando suas conclusões extremamente simplificadas. Ué! Só isso? Exclamou Evaristo alarmado. Você não vai querer discutir as leis que permitem que esses trogloditas cheguem aqui ameaçando e batendo em todo mundo? Américo balançou a cabeça, desapontado, e murmurou: Não tem graça, Evaristo. Sem encarar nenhum dos dois, Evaristo perguntou: Cadê o Inocêncio? Ele não pôde vir, explicou Jaciara. Por isso eu vim no lugar dele. Evaristo enfim passou ligeiramente os olhos pelo rosto dela. Não era coisa fácil de observar, mas deu para ver pela expressão dele que desconfiou da explicação vaga de Jaciara. De certo ele ficou com medo de ser derrubado também. Não fala bobagem, Evaristo, protestou Américo. Inocêncio foi levado para a delegacia e a gente também não sabe o motivo. Pode apostar que foi para ter uma conversinha bem democrática com o delegado. Ele é o homem das conversas, não é? Vamos embora, Jaciara, sugeriu Américo, bastante irritado. Estamos perdendo tempo aqui. Jaciara permaneceu calada durante todo o trajeto da volta. Já próximo de sua casa, Américo sugeriu que ela entrasse para se limpar e aproveitasse para tomar um café. Américo passou o café enquanto ela estava no banheiro. Quando voltou à sala e se sentou no sofá, Jaciara tinha o semblante triste, empalidecido. O olhar de Américo era descontraído quando ofereceu a ela a xícara de café. Ele era muito distraído para um jornalista investigativo que precisa estar atento a detalhes e acabou sendo surpreendido pela reação de Jaciara. Ela não pegou a xícara. Balbuciou algumas palavras que Américo não compreendeu e cobriu o rosto com as mãos, desatando a chorar. O amigo olhou-a sem atinar para o que se passava com ela, a princípio com estupefação, e aos poucos seu olhar foi se enchendo de ternura. Era a primeira vez que via aquela mulher chorar. Observou o pulso dela um pouco arroxeado e imaginou que ela sentisse dor.
Contudo, sua capacidade extraordinária de empatia levou Américo a perceber que por trás daquele choro tinha alguma coisa muito mais dolorida que o pulso. Não era uma dor no corpo, mas na alma. Américo colocou a xícara no banquinho, sentou-se ao lado da amiga no sofá e gentilmente fez com que ela tirasse as mãos do rosto e, passando o dedo sob seus olhos, aparou uma lágrima e disse: "Quanta tristeza!" Então ela o encarou e murmurou, envolvendo na doçura de sua voz: "Está com pena de mim?" "Não. Não pena. Eu não sinto pena. É compaixão." "E qual a diferença?" "Também é um sentimento de pesar causado pela desventura alheia, mas que desperta na gente a vontade de confortar o infeliz." Na recepção da delegacia, ladeado pelos 2 policiais que o conduziram até lá, Inocêncio aguardava havia já mais de 1 hora sem ouvir e sem falar uma palavra. Não lhe traziam nenhum cafezinho para que ele pudesse agradecer. Enfim se sentiu presenteado quando ouviu os cumprimentos de 2 homens que chegaram naquele momento. Um deles lembrava um chefe de quadrilha dos filmes policiais da televisão, em terno alinhado, cabelo bem cortado, não faltavam nem os óculos escuros, apesar do dia nublado. O sujeito que o acompanhava, embora também usasse terno e gravata, parecia mais seu capanga. Eles passaram por Inocêncio lançando olhares rápidos com disparidade entre a soberba e a humildade. Assim, querendo se mostrar orgulhosos de serem humildes, entraram diretamente numa sala cuja porta se abriu prodigiosamente para eles. Depois de mais ou menos uns 10 minutos, Inocêncio foi convidado a entrar na sala do delegado. Arlindo Meireles o aguardava com os olhos esbugalhados, que costumava manter depois de cheirar o extasiante ar matinal de Miramar. "Bom dia, Inocêncio", cumprimentou o delegado. "Sente-se. Em primeiro lugar, queremos que saiba que o assunto que o traz aqui é da maior urgência." "Queremos?" perguntou Inocêncio, passando um olhar interrogativo sobre os 2 homens presentes na sala. "Sim, queremos, não fui claro?" "Pelo tempo que esperei lá fora, não me pareceu tão urgente." "O que aconteceu?" "Recebemos a denúncia de que você incitou uma rebelião entre os moradores da comunidade dos Pinhais, onde você é presidente da Associação dos Moradores." "Eu não sei do que você está falando." "Ontem, por volta das 23 horas, uma multidão empunhando tochas de fogo e munida de machados, enxadas e talvez de algum tipo de maçarico, arrebentou um duto de propriedade da fábrica de refrigerantes. Foi preciso chamar os bombeiros para conter o alagamento do local." "Uma multidão?" balbuciou Inocêncio. "Segundo os denunciantes, os vândalos são moradores daqueles lados lá que já há bastante tempo vêm sendo influenciados por ideias revolucionárias assim surgirem contra a propriedade privada." "Ideias revolucionárias não incitam ninguém ao vandalismo. Infelizmente nem à revolução. Os trabalhadores não sabem que não têm nada a perder em uma revolução, a não ser suas correntes", redarguiu Inocêncio com suas palavras ensaiadas. "Não brinque, Inocêncio", alertou o delegado. "Suas considerações filosóficas não vão melhorar sua situação diante da lei." "Quem me denuncia?" "Preferimos manter sigilo sobre seus nomes para garantir a segurança dos denunciantes. O importante é que você agora pense na sua defesa, pois se trata de uma acusação muito grave." "E qual é a acusação?" Meireles fungou vigorosamente antes de responder. "Incitação ao crime." "Não existe crime de incitação", refutou Inocêncio. O homem que parecia o capanga interveio. "O Código Penal define os crimes contra a paz pública no artigo 286 e o tipo penal de incitação ao crime, que é incitar, publicamente, a prática de crime." Reinaldo Tavares era um advogado recém-formado, franzino, de família pobre, que não escondia seu orgulho de ter sido escolhido por Deus para ser um dos pilares da justiça dos homens. Na realidade, ele tinha sido indicado pelo pastor de sua igreja para trabalhar no departamento jurídico da empresa de refrigerante, como estagiário.
incitar publicamente, diz o artigo. E quando eu fiz isso? Tentando um ar condescendente, Meirelles apresentou Cícero Gomes, representante da fábrica de refrigerantes, dizendo: ele está disposto a ajudá-lo. Num tom irônico de repúdio, Inocêncio declarou ainda com um toque filosófico nas palavras: o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Tirando os óculos escuros, Cícero começou falando de modo tão paternal que até os mais espertos poderiam jurar que ele ia iniciar uma enternecedora canção de ninar. Senhor Inocêncio, quer nos fazer acreditar que suas boas intenções vão levá-lo ao inferno? Levou algum tempo para que Inocêncio se apercebesse do embaraço em que lhe metera aquela pergunta. Sentiu-se tonto como se tivesse sido rodopiado feito um peão. O advogado interveio providencialmente. Estamos dispostos a fazer um acordo com o senhor. Acordo para quê? Para livrá-lo da acusação. Mas sequer existe uma acusação formal. Na verdade, acudiu Meirelles, não queremos formalizá-la. Nesse caso, eu não tenho do que me defender. O delegado contrapôs de imediato. Tem sim. E é por isso que temos um advogado aqui. Pensei que fosse advogado dele, disse Inocêncio apontando para Cícero. Senhor Inocêncio, eu estou aqui na qualidade de advogado apenas para intermediar as negociações do acordo, explicou Reinaldo. Acordo sobre o quê? Não se faça de tolo. Ordenou o delegado a Inocêncio ao mesmo tempo em que atendia ao telefone que tilintava alto demais para uma sala tão pequena. Ah! Sim. Sim. Pode mandá-lo entrar, e desligou dizendo em seguida: temos uma testemunha. João Felício entrou na sala com o ar de autoridade que ele havia adquirido sem muito esforço desde que se tornara dono de seu próprio negócio. Mas também porque se sentia importante quando podia colaborar com a justiça de Miramar, da qual seu pai fora um fiel servidor como ascensorista. Seu velho tivera a honra de conhecer todos os nobres da magistratura que transitaram pelo fórum durante os mais de 30 anos que trabalhou lá. Alguns até o chamaram pelo nome. Bom dia a todos. Obrigado por ter vindo, João. Sente-se aí, ordenou o delegado, já pedindo que começasse seu depoimento. Um vídeo apareceu na internet de um morador da comunidade dos Pinhais, mostrando a extensão de um duto que passa por lá. O narrador fazia comentários que incitam a violência, instigando os companheiros dele ao vandalismo. Meirelles fez um gesto com a mão e João Felício parou de falar. Em seguida, voltou-se para Inocêncio, perguntando-lhe: você tem conhecimento desse vídeo? Sim, mas... vai nos dar o nome do seu camarada que fez o vídeo. Se ficar calado, Inocêncio, eu posso prendê-lo por obstrução da justiça. O delegado brandiu aquelas palavras como uma arma apontada para o peito de Inocêncio. Não nego que um homem foi à casa de Américo denunciar a descoberta do duto, que, aliás, invade propriedades privadas de alguns agricultores, e eu estava lá, mas em nenhum momento esse homem foi induzido a cometer atos de vandalismo, nem por mim, nem por Américo. Quem é Américo? Perguntou o advogado. Um amigo meu. Pode provar o que diz? Tem a minha palavra, respondeu Inocêncio. Sua palavra não vale nada, interpôs João Felício. Você fala uma coisa e faz outra. Diz que é pela terra, mas sempre esteve contra a causa ambiental. Para não ser contra a sua causa ambiental eu devo apoiar todas as imbecilidades que você fala, João Felício. Vamos falar em melhor aproveitamento da energia e uso racional dos recursos naturais para começar uma conversa séria sobre defesa do meio ambiente. Que tal? Não adianta agora querer falar sério. Todo mundo sabe que você nunca fez nada para contribuir com a proteção do meio ambiente. Nunca participou da nossa campanha para conscientizar a população sobre os cuidados que deve ter com o lixo. Você foi contra a proibição do uso de sacolas plásticas pelos supermercados. Agora está aí.
toda a população usando sacolinha de plástico para ensacar lixo orgânico. A população inteira do planeta pode utilizar sacolinhas de plástico para colocar lixo que jamais causará prejuízo ao ambiente, como a quebra de uma barragem causada pela negligência da empresa de mineração. Mas disso você não fala, não é, babão? Só faltou sair fumaça das narinas de João Felício, que se pôs a encher os ouvidos dos presentes de um palavreado grosseiro e ofensivo. A atitude dele surpreendia até mesmo Inocêncio, que nunca imaginou ter conquistado tanta raiva do coração de um homem que mal conhecia. Em dado momento, Meireles foi obrigado a intervir, não por ele mesmo ou por Inocêncio, mas porque percebeu um gesto de cabeça e leve levantar de sobrancelhas de Cícero Gomes. Acalme-se, João. Já temos o bastante, disse Meireles esfregando o nariz com as costas da mão, arregalando ainda mais os olhos. Agradeço sua colaboração e você já pode se retirar. A expressão no rosto de João Felício era de uma criança cujo pirulito lhe fora tirado da boca. Deu impressão que ele ia chorar, mas se controlou, aprumou-se e saiu deixando um ensaio de riso no rosto do advogado que registrava a ocorrência. Ainda resta a teoria do domínio do fato, lembrou o advogado, retomando o ar de seriedade. O senhor Inocêncio tinha conhecimento de que o homem fez o vídeo, portanto. Isso é alguma piada? Perguntou Inocêncio ao advogado. O delegado bateu o punho cerrado na mesa, gritando. Mais uma gracinha e eu mando prendê-lo por desacato, Inocêncio. A coisa é séria. E não vai sair barata. A reparação do prejuízo causado à empresa custará caro. Custará caro para quem? O Estado é responsável pela ordem pública. Deve reparar os estragos causados por vândalos a um patrimônio, respondeu o delegado, interrompendo-se a tempo de não completar a besteira que ia dizer. A um patrimônio privado? Perguntou Inocêncio. E quem vai indenizar o prejuízo dos moradores causado pelo alagamento do local? Eles foram responsáveis pelo alagamento. Não há prejuízo aqui senão para os donos do duto. Também não há provas de que foram os moradores que danificaram o duto. E por que o Estado deve indenizar? Com um gesto de mão sutil, Cícero impediu o delegado de continuar a falar e tomou a palavra. A propriedade privada deve ser protegida pelo Estado democrático de direito, visto que, em Locke, o conceito de propriedade é um direito natural e já existia no estado de natureza. Inocêncio olhou para ele com desdém e replicou. Sua teoria tem fundamento na lógica de que, sendo o indivíduo senhor de seu corpo, ele é igualmente proprietário dos frutos de seu trabalho, mas não diz que esse indivíduo pode ser proprietário dos frutos do trabalho dos outros. A propriedade privada nasce como consequência da posse ilegítima da terra, da exploração da agricultura e do domínio de um grupo abastado sobre a grande massa despossuída. O Estado foi criado para proteger a propriedade do grupo dominante em detrimento da massa despossuída. Exato, concordou Cícero. O governo do Estado é um comitê para gerir os negócios comuns da classe burguesa. Por essa, Inocêncio não esperava. Um típico burguês como aquele Cícero Gomes citando Marx. Então admite isso, seu Cícero, constatou Inocêncio. Tanto quanto o senhor, confessou Cícero elegantemente. Com a tomada da Bastilha foi consolidado o domínio da classe burguesa sobre os negócios do Estado e até hoje o Estado é uma fortaleza impenetrável para as massas. Mas a conscientização de que o Estado é uma fortaleza impenetrável não abre as portas dessa fortaleza para ninguém que não tenha as chaves. E enquanto o senhor se ocupa de repetir as obviedades do pensamento marxista, a burguesia se utiliza desse pensamento para colocar as massas contra seus próprios interesses, e impotente para realizar seus ideais de participação nos negócios do Estado. A sinceridade daquele homem sobre sua desonestidade intelectual deixou Inocêncio tão confuso que ele mal conseguiu articular seus argumentos em defesa de suas convicções socialistas. Enfim deu a Cícero Gomes a chance de reafirmar suas verdades perguntando. O senhor está dizendo que a conscientização das massas sobre a luta de classes não significa nada?
Exatamente, senhor Inocêncio. Portanto, seu trabalho é totalmente inútil e, se me permite dizer, apenas induz as massas naufragadas a nadarem, enquanto a burguesia age para garantir que elas morram na praia. A voz de Cícero Gomes tinha o tom compreensivo de quem conhece a importância das ideias socialistas para a formação de lideranças de massa. Então o senhor sabe que a política da burguesia é manter as massas alijadas das políticas do Estado. Tanto quanto o senhor, reiterou Cícero com sua voz cativante. E reconheço sua luta para mudar esse quadro social. Contudo, eu tenho uma proposta para livrá-lo do fardo de perseguir um ideal utópico e já bastante desgastado pelas forças opressoras das massas. Vou oferecer ao senhor as chaves do castelo. As chaves que lhe abrirão as portas da fortaleza do Estado. Então, com a voz sonolenta de quem ouve uma canção de ninar, Inocêncio perguntou: aonde o senhor quer chegar? Ao Congresso Nacional. Vamos oferecer-lhe a chance de se tornar um deputado federal. A perplexidade inibiu uma reação imediata de Inocêncio. Durante um bom momento, seus pensamentos ficaram paralisados e somente depois de recuperar um pouco da presença de espírito foi que pôde avaliar o absurdo daquela proposta. Acusavam-no de um crime e queriam premiá-lo com um cargo no governo federal. Então, pela primeira vez, pensou em si mesmo como um mero propagador do pensamento alheio. E aonde isso o levaria? Estaria predestinado a morrer na praia como a massa de trabalhadores que ele iludia com promessas de uma vida melhor. Na confusão das suas imagens mentais, não lhe veio a figura do líder forte e honrado que ele se supunha, mas o sorriso de Jaciara. Aquele sorriso contrabandeado ele não sabia de onde, mas que decididamente expressava o cinismo de quem pretende esconder a malícia de um coração desejoso de novas aventuras. Eu não teria mulher, eu não teria votos para me eleger. Você é uma liderança nacional, tornou Cícero. Um homem carismático, bom orador, ouvido e respeitado por todos. Não lhe faltarão contribuições para uma boa campanha. A tese de Sigmund Freud que afirma que podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio, foi corroborada pelo arrefecimento do coração de Inocêncio. Havia um quê de vaidade no brilho dos seus olhos tão perceptível que fez o delegado fungar nervosamente e Cícero sorrir satisfeito. Levou alguns segundos para que Inocêncio voltasse a pensar nas suas fraquezas, sobretudo, na languidez de seu corpo de noite na cama, ou, mais assiduamente, no sofá da sala. Todo mundo sabe que os parlamentares trabalham para o governo e não para o povo. Se eu trabalhar para o governo, os trabalhadores do campo ficarão sem ninguém que defenda seus interesses. Que pretensão! Exclamou Meireles com desdém. Sem considerar a observação do delegado, cujo propósito era apenas desmoralizar Inocêncio, Cícero voltou a fazer o papel do bom policial, disfarçando com temperança o prazer que lhe dava o exercício de seu jogo de palavras. Aos oprimidos é permitido decidir quais representantes da classe opressora devem representá-los. E reprimi-los, completou Inocêncio. Isso quer dizer que se eu for eleito passarei de libertador a repressor. Ora! Interrompeu Meireles com uma gargalhada. Quando foi que você libertou alguém de alguma coisa? A observação do delegado foi ignorada novamente e Inocêncio continuou. E depois, eu não posso abandonar o centro de pesquisas, seu Cícero, lembrou Inocêncio de uma voz romanesca. O prefeito vai cortar as verbas da instituição que já vem operando no vermelho, revelou Cícero. Vamos colocar alguém lá que poderá administrar melhormente os recursos que vamos destinar às pesquisas para reduzir os gastos da prefeitura. A expressão no rosto de Inocêncio era de um estarrecimento tamanho que quase fez escorrer a barba pela boca aberta. Descobriu-se tão ingênuo quanto um menino que discursava no aconchego familiar nas noites de Natal. Aparentemente, Cícero Gomes sabia muito sobre o que se passava na vida dele, mas até onde sabia? Preciso pensar no assunto. Uma assessora pode ajudá-lo a decidir, continuou Cícero a argumentar com a doce sonoridade de sua voz.
Outra vez a mente de Inocêncio foi povoada por imagens de Jaciara, trazendo no sorriso uma realidade com traços bem definidos de um retrato macabro dele mesmo. Uma assessora? Perguntou Inocêncio abismado. Qualquer um que saiba alguma coisa da história sabe que grandes mudanças são impossíveis sem o fermento feminino, respondeu Cícero agora com um sorriso vitorioso. Sem considerar o modo leviano e perverso como Cícero Gomes usava as palavras de Marx para justificar seus argumentos, Inocêncio ponderou se seria capaz de abandonar tudo sem ter uma confirmação de que sua integridade moral estava mesmo ameaçada. Resolveu não se precipitar e repetiu: preciso de um tempo para pensar. Cícero Gomes lhe deu um cartão, dizendo: espero o senhor no meu escritório quando estiver pronto para tratar do assunto. Então posso me retirar agora. Com uma condição, disse Meireles. Deve nos dar o nome do arruaceiro que liderou a multidão que danificou o duto. Mas eu não sei quem foi. Diga o nome do homem que lhe mostrou o vídeo. Não posso afirmar que foi ele que provocou o incidente. Mas eu posso, garantiu o delegado. Dê um nome que eu farei uma acusação formal e você ficará livre desse aborrecimento. Evaristo.